Boa noite a todos, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nesta noite e sempre, nos acompanhando durante toda a semana. Então, nesse momento, nós vamos começar o nosso evangelho, os nossos trabalhos, com a nossa oração, uma oração inicial. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Evocamos neste momento aqui a presença divina. Evocamos a tua presença, Senhor. Evocamos a presença do Mestre Jesus e dos irmãos de luz, os irmãos vozes, que possam abençoar a nossa noite, nos inspirando, nos iluminando, nos fazendo refletir cada vez mais e melhor o Evangelho de Jesus. Agradecemos por estarmos todos reunidos aqui na tua presença, Senhor. A ti toda honra e toda glória. Possamos viver as nossas vidas para realizar a tua vontade, consciente do que precisamos. E que possamos constantemente, fazendo a tua vontade, seguir realizando o bem e estarmos em paz, compreendendo a todos aqueles que estão ao nosso redor, que encontramos no caminho. Te pedimos, Senhor, pelo nosso país, que a paz possa se estabelecer no coração dos governantes, bem como de todo o povo brasileiro. Que os corações se encham de fé e de força para vivermos dias melhores, para podermos vibrar num mundo melhor, em condições melhores de existência, física e espiritual, material e espiritual. Rogamos por todo o mundo, rogamos pelo fim da pandemia, mas especialmente que ela chegue ao fim no coração de cada humano que habita este planeta. E possamos elaborar cada vez mais condições de eliminar este mal que nos assola e que denuncia as nossas dificuldades espirituais, íntimas. Que a paz do Mestre esteja com todos, iluminando a todos, fortalecendo a todos nesta noite e sempre. Que assim seja. Viva Jesus! Queridos irmãos, queridos amigos, hoje nós vamos continuar falando sobre um tema muito interessante que nos faz refletir muito: os bons espíritas. Pois bem, vamos até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. E no último parágrafo do item 4, nós temos aqui uma reflexão de Kardec, eivado pela influência dos espíritos, que nos diz assim: aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. Vejam bem, aquele que pode ser qualificado como um verdadeiro e sincero espírita, ele se encontra num grau superior de adiantamento moral. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito aqui no capítulo 17, no item 4. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar as fibras que nos outros permanecem mudas. Vejam bem
quando Kardec nos fala dos espíritas, ele necessariamente está nos falando também dos cristãos. Espíritas e cristãos são a mesma coisa. Não existe espírita sem cristianismo. O cristianismo, ele é a fonte de nossa educação, de nossa construção espiritual. A doutrina espírita nos trouxe, nos avivou, nos fez refletir melhor o cristianismo. E é por isso que os espíritas têm a obrigação de serem mais conscientes, de superarem com mais firmeza inúmeras dificuldades que outras tantas pessoas, muitas vezes, não conseguiu refletir aquilo que Jesus nos traz com tanta categoria e competência. Então, é preciso desenvolver uma consciência, é preciso desenvolver o entendimento de que nós não somos matéria, não estamos vivendo no mundo material como matéria plenamente estabelecidos no corpo para só sermos espíritos após o desenlace. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E essa experiência material é uma experiência, como nós já dissemos aqui, não nos cansamos de repetir, é uma experiência edificante, porque nós estamos vivendo as vicissitudes da matéria para podermos alçar o voo espiritual, para nos melhorarmos espiritualmente. Porque nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E é na carne que nós estamos passando por todos os desafios. E as dificuldades inúmeras advindas desses desafios vão nos transformar em pessoas mais conscientes. Pessoas que desenvolvem uma fé capaz de promover o autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo, como Sócrates, há mais de 2000 anos antes de Cristo, já nos chamou a atenção. O conhecimento de si mesmo e como os espíritos nos aconselham na questão, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos, desculpem, 1019 não, a questão 919, me perdoem, do Livro dos Espíritos, pois ela quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Os espíritos respondem prontamente: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é uma orientação dos espíritos. Por isso, Kardec está nos dizendo aqui, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita é aquele que se encontra num grau mais adiantado moralmente, porque o nosso objetivo aqui é construir uma vida moral adequada. É como a questão das dietas, dos regimes que estamos sempre fazendo. Nós não conseguiremos estar num peso ideal se não mudarmos os nossos hábitos alimentares. Se continuarmos nos alimentando de carboidratos excessivamente, gorduras, açúcares, vamos ter um peso sempre elevado, acompanhado de inúmeras enfermidades que vão
somatizando em nosso corpo. Assim é o espírito. Ele precisa desenvolver um comportamento moral adequado nas suas existências reencarnatórias para que ele possa efetivamente construir a possibilidade de adiantar-se, de elevar-se, de avançar nas sendas da evolução. Então, o conhecimento, o saber, a ciência são elementos fundamentais para o crescimento do espírito. A fé vem sempre em primeiro lugar, íntima. É aquela que fortalece todo o conhecimento, porque a fé do cristão, não é uma fé cega. A fé do espírita não é uma fé cega, é uma fé que se baseia na razão, na compreensão da existência de um Criador que realiza, que conduz, que orienta, que edifica e que tem planos extraordinários para o futuro. É a certeza desta presença divina em nossas vidas e de que jamais estaremos sozinhos, abandonados, isolados, perdidos. É a certeza de que estamos sendo acompanhados, conduzidos, mas nós precisamos desenvolver uma vida moral que nos dê esse suporte. E o que seria essa vida moral? É a compreensão da justiça, é a compreensão do amor, é a compreensão de que precisamos vencer as mazelas, o egoísmo, extirpar o egoísmo de nossas vidas, precisamos vencer a vaidade, precisamos vencer a necessidade de um poder material que esteja acima de todas as pessoas e egoisticamente em torno de mãos individuais que estão interessadas apenas nos seus interesses pessoais, estão desenvolvendo, estão preocupadas apenas com seus interesses pessoais. O interesse pessoal já nos chama a atenção dos espíritos, no livro terceiro das leis morais. O interesse pessoal, ele é o elemento que denuncia efetivamente a condição de inferioridade do indivíduo. O indivíduo que não persevera na caridade, no amor ao próximo, no entendimento do outro, e que está preocupado apenas com o seu umbigo, com os seus interesses, com aquilo que lhe pode fazer feliz, sem se preocupar com a felicidade do outro, ele está num grau moral extremamente baixo. Ele está numa condição infernal de existência. E ele vai estar nesta condição inferior de existência, estando encarnado ou desencarnado. Ah, mas enquanto ele estiver encarnado, ele está numa condição, se ele está vivendo a condição da riqueza, ele está vivendo a condição das suas prioridades, ele está em condição abastada, em condição privilegiada, mas aquilo que lhe destrói e que denuncia a sua baixa vibração, ele está dentro de você, está ao seu redor, está lhe corroendo todos os dias, em todas as suas atitudes. E mais cedo ou mais tarde, plantando desta forma, a lei vai estar lhe exigindo contas. E todos nós somos filhos de Deus, amantíssimo,
o Senhor Todo-Poderoso, de justiça, de amor e de bondade. Todos nós estaremos pagando mais cedo ou mais tarde, de acordo com aquilo que plantamos. Pois bem, então, aqui no último parágrafo do item 4, Kardec nos diz assim: um é como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Porque aqui o texto está se referindo àqueles que se adiantam porque são sensíveis a uma vida moral adequada, ao conhecimento espiritual, e aqueles que não se adiantam porque estão presos aos fenômenos espíritas, achando que é bastante sensível, porque estão presos à questão material, às manifestações materiais, às manifestações do espírito, e por isso ele não é espiritualizado, porque ele está tão somente interessado no fenômeno, como elemento de curiosidade e nunca de transformação íntima. Então, aqui, Kardec está fazendo essa distinção. E é nesse sentido que ele diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. A nossa vida é uma luta constante para dominarmos as más inclinações. Se somos responsáveis por uma família, se somos responsáveis por amigos, companheiros que estão em nossa existência, se estamos cercados de pessoas, precisamos passar, dar o nosso testemunho. Precisamos mostrar para o outro que o conhecimento nos transformou. Então, é a luta para dominarmos a nossa rebeldia, o nosso gênio rebelde, o nosso comportamento inadequado, o nosso egoísmo, vaidade, a falta de compreensão, de amor, de entendimento, o rancor. Então, nós precisamos, todos os dias, refletir nas nossas dificuldades, refletir constantemente, porque o verdadeiro espírita, ele é reconhecido por isso. O verdadeiro espírita não é aquele que está assistindo, que está procurando necessariamente manifestações espirituais de materialização. Não é aquele que está procurando necessariamente ouvir as manifestações espirituais porque ele vê aquilo como um espetáculo. O verdadeiro espírita é aquele que ouve, que vê, que sente os sinais divinos onde quer que eles estejam. E que a comunicação com os espíritos é fundamental para que ele possa aprender cada vez mais, compreender e desenvolver, em torno dessa compreensão, uma sabedoria. Uma sabedoria de quem sabe ouvir, de quem sabe utilizar bem o conhecimento, de quem desperta para o conhecimento, porque para conhecer, nós precisamos também amadurecer. Muitas vezes, as pessoas, muitos espíritas, querem avançar nos mistérios da espiritualidade, nos mistérios divinos, sem ter competência, maturidade para compreender as informações, porque a todo instante
que nós estamos de posse, que nós temos acesso a um conhecimento, nós vamos ser cobrados de como vamos utilizar esse conhecimento. Vamos ser cobrados pelo divino, vamos ser cobrados através dos nossos protetores espirituais, através dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda. Nós vamos ser cobrados de como vamos utilizar esse conhecimento. Como somos responsáveis por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos responsáveis pelo outro. E, portanto, temos que o conhecimento só nos serve se ele for capaz de nos transformar. Se ele for utilizado para que nós tenhamos poder diante dos outros, para alimentar nossa vaidade, para alimentar o nosso ego egoísta, né? Para alimentar os nossos interesses pessoais, o conhecimento não vai valer de nada. E depois o conhecimento é uma arma muito perigosa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele lhe constrói, ele pode lhe destruir, se você não souber utilizá-lo bem. Então, o verdadeiro espírito é aquele que, de posse do conhecimento, sabe que ele precisa domar suas dificuldades. Na questão 919A, Kardec faz uma pergunta extremamente interessante aos espíritos, quando ele diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí, quem responde para ele é Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Olha o que ele diz: interrogava a minha consciência. Santo Agostinho não conheceu a doutrina espírita enquanto estava na terra. Ele se tornou cristão e o cristianismo renovou ele. Então ele disse, ele criou um método para rever, analisar a sua consciência. Um método que se destacou no processo evolutivo de sua existência e um exemplo para todos nós. Então, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha havido feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Veja bem as reflexões. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim, se não tinha deixado de cumprir com algum dever. Veja as perguntas que precisamos fazer à nossa consciência. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Veja, precisamos prescrutar a nossa consciência. Precisamos investigar a nossa consciência. Precisamos nos perguntar, nos questionar, porque aí está o segredo do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão, de procurar domar as suas mazelas, de estar todos os dias buscando mudar, buscando se transformar, buscando rever as suas atitudes. E aí ele diz assim: aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Veja o conselho de Santo Agostinho. E mais abaixo ele diz assim: se fizeres alguma coisa que a censureis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, então, na realidade, nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou, fazer de nós um parâmetro. Aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Aquilo que em mim é difícil.
eu tenho que me utilizar como parâmetro para eu entender o meu próximo. Então, Santo Agostinho propõe para o conhecimento de si mesmo que, desculpem, busquemos analisar a nossa própria consciência todos os dias. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. A chave do melhoramento individual. Queridos irmãos, então, vejam que exemplo, que questionamento maravilhoso, que resposta, e aí nós vamos, é um texto grande, que responde à questão 919, eu convido os irmãos a refletir nesta questão, 919A. São duas questões importantes. 919, a 919 e a 919A, onde podemos ter uma reflexão interessante de como podemos buscar auxílio para compreendermos a nós mesmos, para compreendermos os nossos erros e para lutarmos contra as nossas próprias mazelas, para fazer aquilo que Kardec vem nos chamando a atenção pela orientação dos espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Interessante é que nós temos aqui, com André Luiz, também um textinho pequeno do livro Missionários da Luz. Leiam Missionários da Luz. Um livro interessantíssimo, escrito por André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, e que nos dá, assim, é uma fonte inesgotável de conhecimento, de reflexão de si mesmo, de desenvolvimento da mediunidade, de compreensão do que seja a mediunidade e, especialmente nesse momento aqui, do conhecimento de si mesmo, porque para desenvolvermos a mediunidade, essa sensibilidade que o alto legou a toda a humanidade, é preciso que o homem se conheça, é preciso que nós nos conheçamos, é preciso saber quem você é, porque nós estamos lidando com inúmeras personalidades ao nosso redor, e muitas vezes, por sintonia, o tempo todo, nós podemos estar transmitindo o pensamento de outras personalidades. E isso é constante, minha gente. Isso é constante. As vozes chegam em nossa mente, não é algo que vem do lado externo para o lado interno. Existe uma conexão com as nossas vibrações. Então, elas chegam como um pensamento, como o nosso pensamento. Daí confundimos com o nosso pensamento. E muitas vezes são pensamentos tão sutis, são pensamentos ruins e tão sutis, que são capazes de fazer, denunciar em nós comportamentos extremamente negativos. E o grande perigo disso tudo é que, sem o conhecimento de si mesmo, você se perde. Você se perde e você fica sem saber quem você é, do que você gosta, do que realmente você sente, quais são suas verdadeiras atitudes, quem é você. Todos nós precisamos nos conhecer, saber quem somos nós, sabermos o que nos agrada, o que não nos agrada, independente de estarmos convivendo com pessoas que têm inúmeras vontades, gostos, comportamentos. Nós precisamos saber quem somos nós, porque para não sermos alvos de espíritos de baixa vibração, podemos ser alvo de espíritos de alta vibração, porque esses espíritos, eles vão nos instruir. Eles jamais vão penetrar os nossos pensamentos se nós não permitirmos. Eles jamais vão invadir o nosso interior sem a nossa permissão. É quando fazemos as terapias espirituais. A espiritualidade, ela não é obsessora. Ela só pode nos dar algum conselho a partir do momento que nós pedimos. Porque
É a partir desse momento que nos abrimos, que permitimos que a espiritualidade possa visualizar em nós as nossas dificuldades. E daí poder nos dar uma orientação segura para podermos utilizar bem o nosso livre-arbítrio e agir de acordo com a nossa vontade. É assim que agem os espíritos superiores, os nossos protetores espirituais, mentores espirituais, vibram com nós. Então, é nesse sentido, tendo a compreensão de que nós precisamos saber quem somos, vamos fazer a devida escolha. Então, se um pensamento negativo lhe chega, você é capaz de denunciar como não sendo seu. É como uma música, os nossos gostos musicais. Você sabe o tipo de música que lhe agrada. Não é toda música que lhe agrada. Não é todo estilo musical que lhe agrada. Quando você ouve uma música que lhe agrada, você sente as vibrações internas, interiores, íntimas, felicitarem. Você se sente feliz, você se sente alegre, você se sente exuberante. Quando uma música não lhe agrada, outro estilo musical que você não lhe agrada porque você não gosta, você se sente para baixo, você se sente mal-humorado, disperso, não fica bem. Assim são os pensamentos dos espíritos, das personalidades que estão ao nosso redor o tempo todo e que, por afinidade, pode penetrar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vibrações. E vamos, então, tendo conhecimento de nós mesmos, selecionar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Assim como Paulo nos aconselhou. Veja tudo, separa tudo, leia tudo e separa o que te convém. O que te convém é aquilo que te faz bem, é aquilo que está de acordo com o seu gosto, é aquilo que está de acordo com a sua personalidade, é aquilo que está de acordo com o que você gosta, porque está relacionado com quem você é. Então, precisamos nos melhorar para não sermos alvos dos instrumentos, dos maus pensamentos. Vejam bem, quantas pessoas tiram a vida de outras pessoas. O caso de recente, infelizmente, de uma jovem que teve sua vida ceifada por um antigo namorado que, em torno de questões de ciúme, insatisfeito pelo fim do namoro, tirou a vida de uma jovem, tramou contra a vida dela. Um jovem que poderia ter um futuro pela frente feliz. Um jovem que poderia estar fazendo a vontade divina, mas deu atenção ao seu lado mais torpe, ao lado negro. Negro no sentido de escuro, no sentido de escuridão, a escuridão daquilo que está relacionado com a ignorância, da escuridão daquilo que está relacionado com a falta de conhecimento, com a falta de entendimento, com a falta de amor, a falta de tudo que é positivo, de tudo que constrói. Então, quantos irmãos não estavam ali agindo sobre aquela personalidade? Ah, mas ele não foi culpado? Também foi culpado, por quê? Foi culpado, infelizmente, por quê? Porque deu atenção àquilo, ao negativo. Deu atenção àquilo que poderia lhe destruir e destruir outras pessoas. Deu atenção àquilo que iria gerar para si e para a sua família e a família da moça uma tristeza profunda, uma tragédia, uma infelicidade para muitos. Os espíritos nos falam que as pessoas, quando elas promovem algo que prejudica outras pessoas, quando elas têm uma oportunidade de reparar numa encarnação, ela vai sofrer enquanto ainda houver pessoas chorando por aquele motivo, ela vai
ter que resgatar até o último centil. Então, o que nos resta, meus irmãos? Nesse processo, por que eu estou me referindo a estas questões? Exemplificando. Porque da importância de nós nos conhecermos e lutarmos contra aquilo que em nós é negativo. Porque aquilo que em nós é negativo pode encontrar afinidade em outro mais negativo ainda, mais doente ainda, e nos destruir por completo. Mas é motivo para nós odiarmos esse irmão de forma alguma, muito pelo contrário. É motivo para nós orarmos, para nos compadecermos desses familiares, dessas famílias, dessa moça, da vítima e de todos os outros que estão envolvidos. Compadecermos orando, pedindo que o Senhor da vida possa despertar esses irmãos para uma vida de paz, de amor, de fé, de reconstrução, que tenham novas oportunidades. E aí fica o exemplo e fica a reflexão para todos nós. Então, é nesse sentido que nós temos que lutar conosco. Por isso é que André Luiz nos diz aqui, assim, desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes, entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Veja bem, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Precisamos corrigir nossas atitudes para que nós possamos gozar de boas reflexões, de bons pensamentos, de paz interior. É isso, minha gente, que André Luiz está falando aqui. É isso, queridos irmãos, que o nosso irmão André Luiz está aqui nos chamando a atenção. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Nos domínios da revelação superior. Queremos receber grandes revelações, revelações superior, revelações que vão nos deixar em paz, né? Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida. Precisamos pensar bem, mas para pensar bem não adianta pensar bem e agir mal. Nós não podemos fingir que estamos bem. Para ninguém, precisamos ter opinião. Não para destruir o outro. Porque a verdade não destrói os espíritos. Os irmãos vós já nos falam. A verdade não destrói ninguém. Ela constrói. Muitas vezes, quando você diz algo que se constitui, na verdade, porque é virtuoso, como Sócrates já nos dizia, a verdade está relacionada com adquirir virtude. Então, quando você diz algo que é fruto de uma virtude, que é, portanto, a verdade, muitas vezes, aqueles que não aceitam essa verdade ficam chateados, passam a lhe odiar, passam a não gostar de você, viram as costas, mas isso não significa que a verdade foi negativa. Muito pelo contrário. De alguma forma, como foi verdade, vai ficar impregnado naquela pessoa e vai ajudá-la em algum momento de sua vida. Ela vai ter a oportunidade de refletir, mais cedo ou mais tarde. Então, André Luiz continua dizendo, como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios, atingir os fins sem atender aos princípios. Como é que é possível ter uma vida moral adequada? Como é possível? Precisamos construir essa moralidade, porque nós não podemos ser vistos como pessoas que dão bom exemplo, pessoas que têm bom comportamento, boas pessoas, se nós não conseguimos lidar com isso no nosso dia a dia e, de verdade, nos transformarmos.
Não se reduz a fé a simples amontoados de promessas brilhantes. Ah, meu irmão, tenha fé, tenha bom ânimo, mas no primeiro embate, você vira as costas para o outro, você cai em depressão, você quer acabar com sua vida, você tem ódio do seu próximo. Que fé é essa? Que não compreende o outro, que não tolera, que não suporta, que não perdoa, que não ama, não é? E um conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum, poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Veja bem, a edificação do reino interior, com a luz divina, a edificação com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Então, irmãos queridos, nós não vamos evoluir da noite para o dia. Não seremos perfeitos da noite para o dia. Mas todo dia insistente, de boa vontade, com vontade, de verdade de ser melhor. Não é deixando para lá, deixando para outra oportunidade. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Nós precisamos insistir todos os dias em oração. Pedir a presença divina, rogar pela presença divina, pedir, evocar a presença divina em sua vida e diante dele confessar as suas dificuldades. Porque o alto lhe escuta e lhe ouvindo, ele vai estar lhe ajudando sempre, livrando do mal, das perseguições, das angústias, dos inimigos encarnados e desencarnados, de todas as energias negativas que podem lhe destruir. Então, precisamos estar em oração, precisamos estar contritos, fervorosos, confiantes no amor poderoso divino, que nos constrói, que nos fortalece, que nos anima. As palavras de André Luiz, palavras abençoadas, porque aqui ele nos diz: trabalho persistente e sereno. É todo dia, minha gente. O que é esse trabalho persistente e sereno? Todos os dias. Não adianta você se xingar, se odiar, dizer que não tem jeito, querer acabar com sua vida. Não é assim que a gente vai chegar lá. É com paciência. A gente tem que ter caridade consigo mesmo, tem que ter paciência consigo mesmo, tem que ter amor consigo mesmo. Você só vai conseguir amar seu próximo quando você se ama, quando você gosta de si, quando você sabe dizer sim, sim, não, não. Porque você está ali se respeitando a si mesmo. Então, por isso que André Luiz nos diz: não será tão somente ao preço de palavras que ergueis os templos da fé viva. Ah, fulano, como é que você está? Ah, estou bem, estou maravilhosa, estou ótima. Como estão as coisas? Está tudo bem, tudo ótimo. Mas, no interior, você não é capaz de se posicionar diante das pessoas, você sente ódio das pessoas, mas você não demonstra, você faz de tudo para não demonstrar, você está se corroendo por dentro, você ouve uma orientação, diante disso, você ouve uma orientação positiva, mas você não coloca em prática porque você está cheio de rancor com as pessoas, você não se permite, você não se permite entender, não se permite aceitar, e aí você segue sua vida do jeito que sua cabeça dura quer, porque você não se abre para as emanações mais sutis do alto, para as vibrações mais sutis
do divino através dos seus protetores espirituais, não escuta o seu protetor, não escuta as boas orientações, mas as negativas você escuta que você escuta aqueles espíritos que querem jogar você para baixo, que diz que não tem competência, que você vai na sua ferida, coloca as suas imperfeições, e aí você fica ansioso, você fica triste, você fica arrasado, porque você só escuta esse lado. Esse é o segredo da ansiedade, minha gente. Então vamos trabalhar lendo o Evangelho todos os dias. Vamos orar todos os dias. Vamos refletir todos os dias. Refletir numa palavra de otimismo, de fé, de bom ânimo, de paz. Vamos abrir uma página do Evangelho e refletir. Vamos pedir a proteção divina e vamos abrir uma página do Evangelho, porque aquelas palavras vão lhe edificar naquele dia. E, para nós encerrarmos aqui, eu tenho aqui um exemplo, como nós estamos falando sobre os bons espíritas, eu tenho uma historinha aqui, que está no livro Contos e Apólogos, né, de Chico, com o irmão X, que nos diz assim, o título da história é O Aviso Oportuno. Vejam bem o exemplo desse irmão. Não há maior alegria que a de doutrinar os espíritos perturbados, dizia Noé Silva, austero orientador de antiga instituição destinada à caridade. E não existe para mim lição maior que a dos campeões da mentira e da treva, quando desferem gritos de dor ante a realidade. Ele está aqui orgulhoso, o senhor Noé Silva, orgulhoso porque ele é um doutrinador. E para ele, o prazer na vida dele grande é doutrinar os espíritos enfermos. Aqueles que gritam de dor, aqueles que falam das suas dificuldades, do que errou. Então, ele segue neste processo. Vamos ver como é que pensa o senhor Noé Silva, como é que ele age, como é que ele pensa, que doutrinador, né? Que gosta tanto da sua função de doutrinador no centro espírita, na casa de caridade que ele atende. Com a volúpia de pescador que recolhe o peixe, depois de longa expectativa, exclamava gritante. Deixa-me ver. Sim. Afinal de contas, outro destino não poderiam esperar os sacripantas do mundo, agarrados ao ouro e aos prazeres, senão os padecimentos atrozes da incompreensão além da morte. Ele continua falando daqueles que desencarnaram, que depois da morte encontram-se com a realidade. E aí ele continua dizendo, sorrindo, triunfante, ele tinha prazer de ver aquelas pessoas, depois da morte, sofrendo pelos males que promoveu durante a vida. Sorrindo, triunfante, rematava. E, acima de tudo, devem agradecer a Deus a possibilidade de encontrarem a minha palavra sincera e clara. Ele dizia a palavra dele, né? Sincera e clara. Tenho bastante paciência para aturá-los e conduzi-los para a luz. Ele se sentia aquela pessoa espírita que conduzia os desencarnados que se comunicavam ali para a luz. E, acima de tudo, devem agradecer a Deus a possibilidade de encontrarem a minha palavra sincera e clara, ele dizia. Tenho bastante paciência para aturá-los, certo? Era, assim, o rígido mentor das sessões. Alma franca e rude, demasiadamente convencido quanto aos próprios méritos. Mas, na vida comum, Noé Silva transformava a lealdade em vestimenta agressiva. Junto dele, respirava-se uma atmosfera pesada, como se estivesse repleta de espinhos invisíveis. Veja bem, ele se considerava um doutrinador exímio, mas em torno dele ele estava sempre
respirando uma atmosfera sisuda, pesada, que todos sentiam no seu comportamento. Analfabeto da gentileza, aqui está o relator espiritual dizendo, atirava os pensamentos que lhe vinham à cabeça, qual se houvera recebido do céu a triste missão de salientar os defeitos do próximo. A palavra dele era uma chuva de seixos. Se um companheiro demorava-se para a reunião, clamava colérico. Que estará fazendo esse hipócrita retardatário? Pensa aí, irmãos. Se um médium não conseguia recursos para interpretar com segurança as tarefas que lhe cabiam nos trabalhos de assistência, indagava irritadiço. Que faltas terá cometido esse infeliz? Se o condutor do ônibus parecia vacilar em certos momentos, bradava impulsivo, desgraçado, cumpra o seu dever. Se o rapaz de serviço no café cometia qualquer leve deslize, protestava exigente, moço, veja lá onde tem a cabeça, o senhor permanece aqui para servir. Se alguém lhe trazia alguma confidência dolorosa, buscando entendimento e consolo, repetia severo, meu irmão, quem planta colhe. Você não estaria sofrendo se não houvesse praticado mal. Pensa aí. A pessoa vai no centro espírita e procura o irmão. Irmão, estou passando por isso, por essa situação, etc. Bom, meu irmão, quem planta colhe. Se você não tivesse praticado mal, você não estaria sofrendo desse jeito. Pensa aí. Que palavra que conforta, não é, meus irmãos? Na via pública, não hesitava. Se algum transuante lhe impedia o passo rápido, dava serviço aos cotovelos. Pensa que pessoa paciente, minha gente. E em seus trabalhos profissionais era sobejamente conhecido pelas frases fortes com que desejava a sua vocação de fazer inimigos. Ele tinha uma vocação de fazer inimigos, viu? Olha o comportamento desse irmão, doutrinador de um centro espírita, direção do centro espírita. Veja o comportamento dele, o exemplo que ele dá. Se um irmão de ideal lhe exprobava o procedimento, respondia célere. Se essa gente não puder entender-me as boas intenções, espera-la-ei nas minhas preces. Depois da morte, todas as pessoas compreendem a verdade. Parece que ele desejava que o indivíduo morresse, para depois da morte dizer assim, eu não disse para você, você não fez isso, você não fez aquilo, pois agora toma, está sofrendo, olha o sofrimento. Gente, não existe. O tempo rolava infatigável. Quando o 20º aniversário do agrupamento que dirigia, um dos orientadores desencarnados se manifesta em sinal de regozijo, felicitando a todos. Muitas vezes, o orientador espiritual, no final de uma reunião mediúnica, ele se manifesta dando orientações, ou fazendo algumas recomendações, ou nos anunciando algumas coisas de orientação para o grupo, com palavras de amor, de paz, de tranquilidade. E foi esse momento que o grupo vislumbrou, né? Um momento que todo mundo esperava, ficou todo mundo feliz. E aí o irmão falou. O tempo rolava infatigável, quando no 20º aniversário do agrupamento que dirigia um dos orientadores desencarnados se manifesta em sinal de regozijo, felicitando a todos. Um carinho aqui, um abraço ali, o amigo espiritual confortava os presentes, mas despedindo-se, sem dizer palavra, ao mentor da casa, a seu Noé Silva, Noé, desapontado, perguntou ansiosamente. Desculpe. E para mim, meu irmão, não há qualquer mensagem? Porque o irmão falou com todo mundo. Um carinho, um abraço, né? Falou com todos os companheiros do grupo, mas não falou nada com ele. Aí ele perguntou, e para mim não tem palavra nenhuma. E aí o visitante, né, bem-humorado, respondeu. Tenho sim, tenho um recado para o seu coração. Não espere a morte para extinguir os desafetos.
Cultive a plantação da simpatia desde hoje. A nossa fé representa a doutrina do amor e a cordialidade é o princípio dela. Não se esqueça do verbo silencioso do bom exemplo, das lições de renúncia e dos ensinamentos vivos com adequadas demonstrações. Se você estima o espiritismo prático, não ouvide o espiritismo praticado. Você está sempre disposto a doutrinar os ignorantes e os infelizes do espaço, mas está superlotando o seu espaço mental com adversários que esperam gostosamente o tempo de doutriná-lo. Já pensaram? E num gesto de carinhosa fraternidade, remontou em seguida a pequena pausa. Noé, esvazie o cálice de fel desde agora. Diminua a reprovação e reduza a extensão do espinheiral. O nosso problema, meu caro, é o de não encher. A sessão foi encerrada e enquanto os companheiros permutavam expressões de júbilo, o arrojado doutrinador, com a cabeça mergulhada nas mãos, permaneceu sozinho, sentado à mesa, pensando, pensando. Vejam bem, meus queridos irmãos, vejam bem que história interessante. Todos estavam felizes pelas palavras de conforto da espiritualidade superior. Mas este irmão estava consciente, ele mesmo dizia para ele, que ele era o máximo, que ele doutrinava, que ele doutrinava aqueles que estavam sofrendo, e quem estava sofrendo foi porque fez o mal. Então ele se julgava um homem bom, ele se julgava correto, ele se julgava perfeito. Vejam que tipo de espírita este irmão está aí demonstrando ser. As manifestações espirituais, o conhecimento espiritual, a presença divina, as informações dadas pela doutrina, pela oportunidade divina, não lhe permitia transformar-se, porque ele não estava aberto a se investigar, a se ver, a investigar sua consciência, a analisar seu comportamento. Mas ele ainda teve a misericórdia do plano espiritual, de um protetor espiritual da casa, que muitas vezes, muitos espíritas, eles não se preocupam em procurar ouvir nem o protetor espiritual da casa. Eles não sabem, eles não têm paciência nem para ouvir a identificação do protetor espiritual da sua casa, porque não existe, meus irmãos, casa espírita sem equipe espiritual orientadora. Não existe casa espírita com apenas encarnados. Nosso irmão André Luiz é que nos vem nos informar sobre isso. Precisamos ter uma sintonia com o plano superior. E nós, todos espíritas, eu digo espíritas, porque estamos falando referente a este tema, relativo a este tema, e pelo fato de que o espírita, ele tem tido muita oportunidade do conhecimento esclarecedor em suas reflexões. Daí, poder desenvolver uma consciência cada vez mais clara, mais aberta para as mudanças e para as reformas. O espírita tem a obrigação de entender todo mundo, e não é porque ele é melhor, não. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é um irmão que está lutando consigo mesmo, assim como todos nós, em qualquer religião. E porque ele é espírita também, ele não está na melhor religião.
desde que nós sabemos que o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina, é uma filosofia, é uma proposta de reforma moral, de comportamento moral. Então, na realidade, é uma doutrina que nos conduz cada vez mais a aprimorar o nosso conhecimento em torno do Cristo. Então, o espírita ele tem a obrigação moral de compreender cada vez melhor o outro, visto que ele tem tido muita contribuição. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vem conduzindo a doutrina espírita, nos trouxe toda a oportunidade da espiritualidade superior, de acordo com a vontade divina. As revelações do alto, os espíritos que manifestaram a doutrina, que trouxeram a doutrina espírita, a manifestação do alto em nossas vidas. Então, nós temos que agradecer muito pela oportunidade. E é a partir daí que um protetor, o nosso protetor espiritual, o irmão Jeremias, protetor espiritual do Centro Espírita Colônia Nosso Lar, Centro Espírita, Cristão Espírita, Colônia Nosso Lar, nos traz aqui, eu vou encerrar esse trabalho de hoje com a prece do irmão Jeremias, que nos diz assim: Pai Celestial, piedoso Pai, fortalecei-nos em combate contra nossas fraquezas. Senhor de misericórdia, por esta mesma razão, não podereis deixar de enternecer à vista das misérias que nos abatera. Sois Deus, onde repousa todas as nossas esperanças. Fazei-nos dignos de chamar-nos vossos filhos. Ah, Pai piedoso, permite que brade por toda parte o Espírito. Jeremias, Irmãos Vozes. Oração, salto de fé, para se acomodar nos olhos de Deus. Daphne, Irmãos Vozes. Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos e recebam todas as emanações de fé, de bom ânimo, de cura física e espiritual, das equipes espirituais, dos irmãos Vozes, que estão neste momento adentrando as vossas residências, de acordo com a vontade de cada um de vocês, e lhes levando muita paz e harmonia. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.